casa de isopor. E não é maquete de escola da terceira série. Juro pra você. Vou te explicar o passo a passo até certa etapa. Estamos com a obra em andamento agora. Então vem comigo que eu vou explicar tudo que eu sei até o momento. Impossível falar tudo pra você em um vídeo só. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o que eu prometi, botar em dia minhas promessas de ano novo. Que eu falei lá no vídeo do ano novo que eu ia colocar os vídeos no canal com a obra em andamento. Olha eu cumprindo aqui minhas promessas. Já dei um check aqui, tá? Então tá. Vai ser uma série, à medida que a obra for caminhando, a gente vai contando pra você, tá? Então vamos nessa que hoje a gente vai falar das 6 primeiras etapas para fazer uma casa de isopor. Para começo de conversa, este é um nome carinhoso. A casa de isopor é o quê? É um nomezinho assim, para aquela coisa do amorzinho, tipo eu que chamo aquela pessoa não de Flávio, que é o nome dele. Chamo de outros nomes e coisa do apelido, entende? Vai ficar no fundo mesmo do cenário, tá, amor? É porque todo mundo precisa trabalhar nessa casa. Então tá, você já sabe que é um apelidinho. Na verdade, é um sistema construtivo que usa 3 coisas fundamentais. Isopor, só que é o EPS, então não é o isopor do bar, o isopor da cerveja do final de semana, não é o mesmo isopor. Eles são parentes, mas não é o mesmo isopor, ele é muito mais denso, tá? Então é o EPS. Aí a gente tem junto com o EPS uma malha de ferro que vai dar resistência para essa estrutura e vai dar amarração para essa estrutura. Eu falei resistência, mas ela vai só ser resistente mesmo quando ela estiver casada com a terceira coisa que vem a ser o concreto. Sim, meu amor, a casa de isopor não é feita só de isopor. Tem concreto nessa história, tá? Então é um sistema construtivo basicamente composto dessas 3 coisas. Repetindo. Então é um sistema construtivo basicamente constituído por essas 3 coisinhas. EPS, malha de ferro e concreto jateado. Tá? Vamos entender o passo a passo para construir uma casa de isopor. Primeira coisa que você tem que fazer para construir uma casa de isopor. Fazer um projeto com um escritório bacana, que vai fazer um projeto bem feito. E isso requer tempo. Quer ver um exemplo? Essa casa que está em andamento agora, você vai ver as imagens, ela já foi objeto de vídeo nesse canal. Em primeiro vídeo de 2019. Há mais de um ano atrás. Veja só. Sim, querido, projeto demora. Projeto bem feito demora. Viu? Eu olhei pra lá achando que a Alice queria falar comigo. A Alice tá em parafuso. Agora, lá... Desculpa, eu tava aqui falando com você com o telefone mutado, o microfone. Que, menina? Ele é automático, ele vai mudar de luz o tempo todo, fica tranquilo. Então, a Alice, que tá me dirigindo à distância nesse momento, tá falando que vai mudar essa luz aqui. A gente tá fazendo o melhor que a gente pode, tá, querido? Então você aproveita e já dá um like, porque olha só, tô gravando um vídeo com a minha diretora à distância, entende? Dando pitaco no vídeo à distância. Então dá um likezinho pra mim, se inscreve no canal e vamos lá! Então a primeira coisa que você tem que ter um bom projeto. Ok, check, já temos isso aí, já fizemos um projeto bem detalhado, incrível, a gente vai de fato pra obra. Primeira coisa que tem que fazer na obra, além de todos os projetos complementares de engenharia, né, a gente tem que o quê? Fazer a compactação do terreno. Isso porque a nossa casa foi feita em radier, a fundação é um radier, que é uma vantagem, já começa que é as vantagens desse sistema construtivo. A gente pode fazer a fundação em tubulão, sapata e tal, se for necessário, mas como é uma estrutura muito leve, a gente acaba usando o radier como uma solução muito comum para a casa de isopor e é uma fundação muito mais simples e barata de ser feita. O que a gente tem que fazer? Compactar toda a terra, então a terra tem que estar muito bem compactada. A segunda coisa que a gente tem que fazer é fazer a marcação da casa no terreno, de acordo com o projeto, mas isso, amor, qualquer construção tem que fazer, né? Tem que fazer a marcação, um momento importante, inclusive, de visita técnica do autor do projeto para conferir se está tudo no lugar certinho. Etapa número 3, a gente prepara o radier a gente faz o radier, tá? E aí o radier, o que consiste o radier? O radier é uma grande lajona. É uma laje bruta, uma laje grandona, de uns 15 centímetros. No caso da nossa obra, veja aí, a gente estruturou toda a ferragem, isso tudo foi calculado pelo engenheiro responsável pela obra e pelo projeto estrutural. E além de ter toda a ferragem que vai receber o concreto para o radier, a gente ainda cuidou
de um detalhe que é interessante você fazer, que é colocar essa lona embaixo. Por quê? Porque a gente cria um impeditivo para a passagem de umidade. O sistema de casa de isopor já é um sistema muito interessante que barra bastante a umidade. Mas aí a gente não quis, sabe aquela coisa de pecar pelo excesso? Então a gente fez toda essa lona e aí por cima da lona veio o radier. Então o radier é todo concretado lá no mesmo dia para que a gente tenha ele todo uniforme e aí a gente tem que esperar a cura do concreto. E aí quando ele tiver curado, prontinho, bonitinho, a gente começa a etapa número 4. A minha querida diretora não entende o linguajar da arquitetura, entendeu? Porque concreto, para endurecer, o concreto cura. Mas o concreto não tá dodói, não pegou o negócio do vírus, tá? Fica tranquilo. É só porque ele está ficando duro e enrijecido. Pronto para ir para a próxima etapa, que é a etapa dos painéis. A gente vai subir as paredes com os nossos painéis de EPS de fato. Então a gente tem malha de ferro de um lado, malha de ferro do outro e o isopor no meio. E aí a gente vai estruturando, olha que legal, gente! A gente vai estruturando todas as paredes de acordo com o projeto arquitetônico e vai subindo essas paredes, fazendo já abertura de janela, abertura de porta, e fazendo as amarrações para que a gente consiga, nas emendas dos painéis, para que no encontro entre eles a gente tenha mais resistência. Isso também faz parte do projeto estrutural, os locais em que isso daí tem que acontecer e a maneira como isso tem que acontecer tá no projeto de engenharia, tá? Então a gente vai começando a subir essas paredes. No primeiro momento, que é a parte mais desesperadora, para quem ainda não viu esse sistema funcionando, é o seguinte: a gente tem paredes feitas de um material super leve, que é o isopor, e elas estão amarradas entre si, só que em alguns pontos ela finaliza onde tem, por exemplo, uma abertura. E aí, nesse caso, a gente faz uma pequena amarração, e sabe o que acontece com o painel? Olha, se liga, dá um nervoso? Com certeza dá um nervoso. Não tenha dúvida, eu também fiquei nervosa. Mas fica calmo, tá? Porque esse momento é o quê? É o momento que a gente tá só subindo os painéis. Eles ainda não têm nenhuma resistência, de fato. A gente precisa posicionar só para que a gente tenha tudo isso amarradinho. No momento que a gente tem isso tudo amarradinho, todas as paredes foram levantadas, e aí às vezes a gente tem elas balangando, que aqui a linguagem é técnico, meu amor, entendeu? Técnico. Aí o que acontece? Chega a vez da nossa laje. Aí sim, a gente precisa fazer uma amarração da laje para que a gente tenha todas as paredes em prumo. E aí a gente vem com a laje pré-moldada, aquela laje que tem também o EPS, o isopor, entre uma viguinha e outra. Já super comum no nosso Brasilzão de meu Deus. E aí a gente vai fazer a instalação da laje amarrada com as paredes. Nesse momento, o que a gente tem? A gente não tem mais nenhuma parede balançando, porque a gente começa a formar o monolito, que é esse sistema construtivo. O que é monolito? É um negócio que ele é todo autoportante, entendeu? Quando a gente tem pilares e vigas, o que a gente tem na verdade? Um pilar que sustenta uma estrutura de viga que sustenta uma estrutura de laje. No caso da casa de isopor, todas as paredes e toda a laje, ela é toda uma coisa só. Ela é o que a gente chama de autoportante. Ela é toda amarrada. Então a gente não tem partes separadas nessa estrutura. Ela é todo um negoção só que se autossustenta. Então nessa hora a gente tem todas as amarrações das lajes e das paredes, de maneira que ainda não existe resistência, porque a gente ainda está falando de isopor e ferro. Vai entrar o concreto aí para fazer a coisa acontecer, mas a gente já tem toda uma condição até de subir na laje, a gente já consegue subir, mas a gente ainda não tem uma resistência para fazer de fato um outro pavimento em cima. Feito isso, feita a etapa de subir paredes e instalar a laje, a gente pode fazer a amarração dos painéis superiores. É muito importante já amarrar o painel superior antes de concretar a parte de baixo, porque a gente precisa que o painel esteja amarrado com a laje. O painel de cima está amarrado com a laje embaixo. Essa é a hora que entra mais gente na obra, porque além do pessoal especializado em subir os painéis, a gente entra com a galera especializada em fazer as instalações. Esse é um dos pontos mais diferentes desse sistema construtivo.
todas as instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, pluviais e todas as outras, eu só conheço essas. Não, incêndio, ar-condicionado, tem várias. Todas as instalações que você tiver na sua casa, no seu prédio, você tem que fazer antes da concretagem da parede. Então, todos os canos estão passados e o mais legal é que você verifica o ponto de todos eles antes de concretar. E aí, gente, a gente tem um ponto importantíssimo que se trata de não quebrar o que a gente fez já anteriormente. Coisa que não faz nenhum sentido na minha cabeça, porque a alvenaria estrutural você constrói para demolir, constrói para demolir. Você faz a parede, demole para passar a instalação. Aí você passa de novo, aí você fecha, aí, opa, faltou um ponto aqui, quebra de novo, que aí bota a caçamba lá fora pra gente poder ter o intuito que a gente vai colocar da obra que a gente está construindo. Não faz sentido. Tem muito desperdício de material numa obra tradicional e nessa obra, nesse tipo de obra, a gente tem algum desperdício, mas é muito menos. E o mais legal, tudo que a gente tem de sobra de painéis é tudo reciclável. Metal e isopor. Eles vão reciclar esse material, o que é maravilhoso. Daí, olha um negócio interessante. Como a gente está falando de isopor, a gente não pode usar um giz para marcar a parede. Então, uma das ferramentas fundamentais numa obra com sistema construtivo em EPS é uma tinta spray. Se liga. As marcações todas são feitas com a tinta spray. E aí, quando a equipe é organizada, eles colocam uma cor para cada tipo de instalação. E aí, para passar a tubulação, olha que legal. Eles pegam esse secadorzão de cabelo, só que não é de cabelo. Você entendeu? É o primo do secador de cabelo. E aí ele vai, ó, passa lá no isopor, queima o isopor, faz o caminho certinho por onde vai passar a tubulação, coloca a tubulação ali por dentro e... que lindeza! Tudo conferidinho, bonitinho, tá tudo no lugar certo, aí sim a gente pode partir para a próxima etapa. Não, porque aí senão vai ficar muito diferente do resto do vídeo. Ô, gente, coloca aqui nos comentários se tá estourado. Porque eu nunca... A última vez que eu gravei sozinha tem pra base de 4 anos, tá? Não sei mais fazer esse negócio sozinho. Eu não tô sozinha, eu tô aqui com você. A Alice tá falando que não tá sozinha. Não tô sozinha mesmo. Tem marido aqui, inclusive, que tá com fone de ouvido, não tá nem ouvindo o que eu tô falando. Mas, enfim, a coisa da luz aqui, tô me adaptando ainda. Então coloca aqui nos comentários, por favor, obrigada de nada. E se inscreve no canal. Aí sim, a gente entra com o concretão, que vai fazer desse sistema construtivo um negócio incrível. Mas eu só vou mostrar o concretão no próximo vídeo. Por quê? Não fica chateado comigo e não vai embora. É porque, no caso, não tem o vídeo ainda para te mostrar o concreto instalado. Estamos nessa fase da obra nesse momento, tá bom? Não fica chateado que mirinha. Já dá um like nesse vídeo, porque estamos fazendo aqui todo um esforço aqui na qualidade para te entregar esse conteúdo. Vou falar aqui assim que é para o negócio não negociar. Então vamos lá para informações importantes sobre esse sistema construtivo para você. Primeira coisa, é um sistema mais leve. Por quê? Porque a gente tem menos peso na estrutura. Por quê? Porque o isopor é muito mais leve do que o tijolo, por exemplo. E aí a gente tem uma sobrecarga muito menor em toda a nossa estrutura, e aí por isso a gente consegue ter fundações mais simples como o radier. Informação número 2 relevante para você. Como a gente tem um isopor no meio de todas as paredes, o isopor faz o quê? O isopor segura o calor, tanto de fora quanto de dentro. Então é a casa mais fresca. É uma casa que tem melhor inércia térmica. Olha aqui a coisa do conteúdo técnico. O que é inércia térmica? Ela nem esquenta demais no verão, nem esfria demais no inverno, o que é ótimo, né? É uma casa mais confortável no geral. Outra coisa importantíssima, se de novo a gente tem um negócio do isopor dentro das paredes e o isopor não deixa passar umidade, quer ver? Experimenta. Pega o isopor, quebra a tampa do isopor do negócio da cerveja, tenta jogar água de um lado, vê se sai água do outro. Não sai, querido. Mesma coisa nas paredes. Você pode até ter um pouco de umidade do lado de fora, que ela não vai passar para o lado de dentro. Então aquela coisa da pipocação de uma umidade dentro da sua casa, ela é praticamente nula na casa de isopor. Olha que beleza! Outra coisa muito importante que eu tenho certeza que você já estava coçando o dedo para escrever aí nos comentários. É mais caro, Imir! O material, o isopor, tarará, tarará, é mais caro em torno de uns 20% em relação à alvenaria convencional. Porém, contudo, entretanto, todavia, espera aqui, não vai embora ainda.
O projeto é construído, a obra é executada em aproximadamente 50 a 60% do tempo da alvenaria tradicional. O que quer dizer que o quê? Você gasta menos, necessariamente, porque você tem menos tempo de mão de obra trabalhando. E além disso, essa é uma das coisas que me deixou mais impressionada. Lá na fase da obra em que o pessoal estava subindo os painéis de acordo com o nosso layout da arquitetura, fomos lá visitar a obra 2 vezes. Sabe quantas pessoas estavam trabalhando na obra e subindo 100% das paredes do pavimento térreo? Você chutou 5? Você chutou 8? Você chutou 10? 2! Tinha 2 pessoinhas. Gente, um pavimento inteiro, todas as paredes de um pavimento inteiro subiram em uma semana com 2 pessoas. Vou repetir, uma semana com 2 pessoas. É impressionante, é impressionante. Para terminar as informações importantes que eu sei que você quer saber, ao contrário da alvenaria estrutural ou do concreto estrutural, quando a gente tem todas as paredes estruturais, esse sistema construtivo permite uma maior flexibilidade na mudança de layout ou na reforma. Esse sistema construtivo permite uma maior flexibilidade numa reforma, numa mudança de layout. É lógico que você não vai fazer isso sozinho, tem sempre que ter uma equipe técnica, arquitetos, engenheiros, de preferência o mesmo engenheiro que fez a obra, é ótimo, mas tudo bem, não precisa ser necessariamente ele só precisa entender do sistema construtivo para dizer onde que de fato a gente pode abrir ou não vãos e o que a gente precisa fazer para reforçar alguma coisa. Mas no geral é muito, muito, muito mais simples do que numa situação de alvenaria estrutural. A situação de mudar ponto, por exemplo, de tomada, que na alvenaria estrutural é super complicada, tem problema nenhum. Podemos fazer. E aí, meus amores, gostaram? Coloca aqui embaixo hashtag série Casa de Isopor para eu ficar feliz que você gostou dessa ideia, que a gente vai trazer mais conteúdo até a casa tá pronta. Essa é a casa 1 de 3 casas que estão em andamento nesse sistema construtivo aqui no escritório. Ou lá no escritório. Tô um pouco confusa ainda nesse momento. Mas enfim, temos várias casas em construção com esse sistema construtivo e a gente vai trazer mais conteúdo para vocês sobre isso. Quero todas as dúvidas aqui para eu já no próximo vídeo tirar todas as suas dúvidas. Por hoje é só, até a próxima. Tchau! Vocês vão ter que se acostumar com esse negócio de eu dar tchau e ir embora, que eu vou ficar aqui mesmo. Eu tô achando que eu tô muito estourada. Fantasma. Vamos trabalhar com mais ou menos isso aqui. Agora eu acho que eu tô escura. Deixa mais ou menos que eu faço tratamentos depois do vídeo. Fantasma! Olha aqui. Sumiu a bolota. Deve estar embaixo do sofá. Depois você achou? Não me mexerei. Vou falar para você Não algum... quê, garota? Não me mexerei. Ah, eu ouvi não me mexerei. Tira o som, por gentileza. Obrigada.